Em 1994, o mundo testemunhou o que parecia ser apenas mais um teste militar secreto, até que o avião experimental Aurora II desapareceu sobre o Pacífico, sem deixar rastros, sem destroços, sem resposta. O que realmente aconteceu naquela noite foi cuidadosamente apagado dos registros, mas fragmentos de gravações, transmissões interrompidas e relatos de quem viu algo impossível começaram a surgir nas sombras. Por que o governo selou todos os arquivos? O que havia de tão perigoso naquela aeronave para que até o tempo parecesse engoli-la? Prepare-se para descobrir uma história que poucos ousam contar e que até hoje continua a ser negada por quem deveria ter respostas. Este não é apenas mais um caso de desaparecimento. É o eco de um segredo que o céu nunca devolveu. O ano era 1994. O mundo vivia uma era de avanços tecnológicos impressionantes, mas também de segredos enterrados nas sombras da Guerra Fria que ainda ecoava nos bastidores da ciência militar. Em uma base isolada no Pacífico, longe de qualquer rota comercial, um grupo seleto de engenheiros e pilotos se preparava para o primeiro teste de um avião experimental que, segundo rumores, poderia alterar para sempre o equilíbrio de poder entre as nações. Nenhum deles imaginava que aquele voo jamais retornaria. O som dos motores ecoou sobre o oceano calmo, enquanto o sol desaparecia no horizonte. Era o início de um teste secreto autorizado apenas a poucos oficiais de alta patente. Nenhum registro público, nenhuma comunicação com agências internacionais. Tudo o que se sabia era que o projeto envolvia uma tecnologia de propulsão jamais testada antes. Algo capaz de voar sem ser detectado, romper a barreira do som em silêncio e, talvez, ir além da própria atmosfera. Minutos depois da decolagem, os radares começaram a captar algo estranho. O avião subia rápido demais, muito além do limite previsto. Os operadores tentaram contato, mas o rádio devolveu apenas um chiado contínuo, seguido por uma sequência de sons que nenhum especialista conseguiu decifrar. Então, o ponto no radar simplesmente desapareceu. Nenhuma explosão, nenhum sinal de queda, apenas o vazio absoluto, como se o próprio céu tivesse engolido o avião. Dias depois, equipes de busca varreram quilômetros do Pacífico, sem encontrar sequer uma peça de metal. O governo declarou o caso como falha técnica em missão experimental e encerrou a investigação com uma rapidez suspeita. Mas nos bastidores, documentos confidenciais começaram a circular, descrevendo fenômenos incomuns registrados naquela região do oceano. Distorções magnéticas, interferências eletromagnéticas e um breve clarão detectado por satélites espiões. O desaparecimento do avião experimental em 1994 nunca foi explicado. Nenhuma das versões oficiais conseguiu responder às perguntas mais inquietantes. O que realmente aconteceu durante aquele teste? Que tipo de tecnologia estava sendo usada a bordo? E, principalmente, por que o caso foi silenciado tão rapidamente? Hoje, 30 anos depois, novos arquivos e relatos de testemunhas voltam à tona, revelando fragmentos de uma história que o mundo jamais deveria conhecer. Uma história sobre poder, segredos e o limite da ambição humana. Poucos sabiam da existência do projeto. Ele nasceu em silêncio, entre os corredores de um laboratório militar norte-americano, onde o sigilo era tão denso quanto as paredes de concreto que escondiam os experimentos. O nome oficial nunca foi confirmado, mas os registros internos o chamavam de Projeto Aurora II, uma evolução de um protótipo desenvolvido nos anos 80, supostamente destinado a substituir os caças de reconhecimento mais rápidos do mundo. Contudo, as anotações recuperadas de ex-engenheiros descrevem algo muito além de um simples avião militar, uma máquina capaz de desafiar as leis conhecidas da física.
O Aurora II teria sido projetado para testar um novo sistema de propulsão baseado em ondas de plasma e campos magnéticos. Tecnologia experimental que, em teoria, permitiria ao veículo alcançar velocidades superiores a Mach 6 sem produzir o estrondo sônico característico das aeronaves convencionais. Mas havia algo mais. Nos relatórios que vieram à tona décadas depois, alguns cientistas afirmavam que o projeto não havia nascido apenas da engenharia terrestre. Rumores indicavam que parte das pesquisas veio de artefatos encontrados em operações secretas, conduzidas em locais onde objetos voadores não identificados teriam caído. Esse era o verdadeiro motivo do segredo absoluto. Se o Aurora II funcionasse, ele não apenas mudaria o conceito de aviação, mas também provaria que existiam tecnologias fora do alcance humano, algo que nenhum governo do planeta estava preparado para admitir. O avião experimental era o primeiro de apenas 2 protótipos criados, ambos montados com materiais compostos ainda não catalogados publicamente na época. A cabine era revestida com sensores biorreativos e os sistemas de navegação utilizavam algoritmos baseados em inteligência artificial rudimentar, capazes de corrigir a rota automaticamente em frações de segundo. Mas o projeto custou caro, não apenas financeiramente, mas politicamente. Houve resistência dentro do próprio alto comando militar. Alguns oficiais temiam que o experimento abrisse brechas para acusações internacionais de violação de tratados tecnológicos. Outros, mais supersticiosos, alertavam que aquilo não deveria ser testado, que era perigoso demais para o ambiente terrestre. Ainda assim, em meados de 1994, o governo autorizou o primeiro teste oficial, classificando a missão com o mais alto nível de sigilo. Nenhuma comunicação externa seria permitida. Nenhum radar civil poderia detectá-lo. O que poucos sabiam era que, antes da decolagem, um dos engenheiros-chefe teria deixado um bilhete enigmático em seu alojamento, com apenas uma frase: "Se isso funcionar, não estaremos mais sozinhos." Era a madrugada de 17 de junho de 1994, quando a base aérea de Point Mugu, na Califórnia, recebeu autorização para iniciar o primeiro voo experimental do Aurora II. O clima estava incomumente calmo. O mar refletia a lua como um espelho, e o vento soprava em silêncio absoluto. Às 02:47, a pista foi iluminada apenas por luzes mínimas de orientação, o suficiente para os olhos humanos, mas insuficiente para qualquer satélite captar a atividade. O piloto de teste, identificado apenas pelo codinome Hawthorne, entrou na cabine após assinar um documento que o proibia de falar sobre a missão sob qualquer circunstância. O protocolo de decolagem seria diferente de tudo que já havia sido feito. O Aurora II utilizaria um sistema híbrido, combinando propulsão convencional até certa altitude e, em seguida, ativaria o motor de plasma, um protótipo que gerava energia a partir da ionização do ar. Segundo os cientistas, quando ativado, o motor criaria uma bolha eletromagnética em torno da aeronave, reduzindo a resistência do ar e permitindo uma aceleração praticamente instantânea. Mas o verdadeiro desafio era o controle. Ninguém sabia o que aconteceria se o campo se expandisse além dos limites projetados. Às 03:02, o avião foi liberado para decolagem. As câmeras térmicas registraram uma assinatura incomum no momento em que os motores principais entraram em ignição. O som foi descrito por testemunhas como um rugido abafado, quase metálico, seguido de um brilho azulado que riscou o céu. O Aurora II subiu em linha reta, atingindo em segundos uma altitude de 15.000 metros. Tudo estava dentro do previsto. Até que, às 03:09, o operador de telemetria notou uma oscilação no campo magnético da área de voo. O radar exibiu interferências e os monitores começaram a registrar leituras incoerentes.
O avião parecia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Os controladores tentaram contato. Nenhuma resposta. O sinal do transponder piscou 3 vezes e sumiu. Um último registro de áudio captado da cabine revelou a voz do piloto dizendo algo incompreensível, seguida por um ruído grave que distorceu toda a frequência de rádio. Depois, apenas silêncio. 5 minutos depois, um navio mercante japonês navegando a centenas de quilômetros do local relatou ter visto uma esfera de luz azul descendo lentamente sobre o horizonte antes de desaparecer sem explosão. As autoridades marítimas receberam o relato, mas o documento foi imediatamente classificado e arquivado sob o selo de informação sensível. Nenhuma busca foi oficialmente registrada naquela madrugada. O voo do Aurora II durou exatos 12 minutos e 37 segundos. 12 minutos que mudariam para sempre o destino de um projeto e o rumo de todos os que ousaram investigar o que realmente aconteceu naquela noite. Durante as horas seguintes ao desaparecimento, as estações de monitoramento aéreo ao longo da costa do Pacífico começaram a registrar um fenômeno incomum. Ondas de rádio de frequência extremamente baixa, semelhantes às usadas em comunicações submarinas, surgiram do nada, oscilando de forma intermitente entre 3 e 4 Hz. O curioso é que essas mesmas frequências coincidiam exatamente com o canal de emergência do Aurora II. Nenhuma aeronave civil poderia emitir um sinal assim. Nenhuma estação terrestre reconheceu a origem. Os registros mostram que o último contato oficial ocorreu às 03h09, quando a voz do piloto foi interrompida por um som que lembrava um eco metálico. A gravação foi analisada por especialistas em espectrografia e revelou algo ainda mais estranho. No meio do ruído, havia padrões sonoros que se repetiam de forma rítmica, quase como uma sequência de códigos. Um engenheiro aposentado, que teve acesso ao material em 2001, afirmou que aquilo não era interferência, era comunicação. Enquanto isso, satélites de vigilância da Força Aérea captaram uma anomalia atmosférica sobre a região de teste. Por cerca de 23 segundos, um campo eletromagnético intenso distorceu o sinal de radar e criou um vazio circular de aproximadamente 2 quilômetros de diâmetro. Nenhuma explicação meteorológica foi capaz de justificar o evento. Quando o campo desapareceu, o espaço aéreo estava limpo. Nenhum destroço, nenhuma explosão, nenhuma mancha térmica, como se o avião simplesmente tivesse se desmaterializado. Nos dias seguintes, novas leituras de rádio apareceram a centenas de quilômetros dali, na mesma frequência usada pelo Aurora II. O mais perturbador foi que o conteúdo das transmissões parecia repetir, em intervalos irregulares, os mesmos segundos finais do último contato do piloto. Era como se o momento do desaparecimento estivesse sendo reproduzido, ecoando sem origem, preso em algum ponto do espaço. Navios que cruzavam a região relataram interferências em seus sistemas de comunicação, e alguns operadores afirmaram ter ouvido fragmentos de vozes humanas misturados à estática, como se alguém estivesse tentando chamar ajuda de um lugar inalcançável. Esses relatos foram imediatamente recolhidos por agentes federais, que instruíram as tripulações a permanecer em silêncio sob pena de sanção. O governo classificou o fenômeno como anomalia eletromagnética decorrente de falha experimental, mas internamente os relatórios usaram outro termo: eco residual. Um código criado para designar transmissões originadas de fontes que não podiam ser rastreadas no espaço-tempo. E a partir desse ponto, o mistério deixou de ser apenas sobre um avião desaparecido. Passou a ser sobre algo que continuava tentando se comunicar, de algum lugar que não deveria existir. Se essa história já fez você duvidar do que realmente sabemos sobre o mundo, inscreva-se agora no canal.
Aqui, revelamos segredos enterrados, casos que desafiam a razão e histórias que o tempo tentou apagar. Sua curiosidade merece chegar até o fim da verdade. Nos bastidores do Pentágono, o desaparecimento do Aurora II provocou uma reação imediata. Em menos de 6 horas após o último contato, uma equipe especial de investigação foi criada sob o nome de Comitê Orfeus, um grupo formado por cientistas, oficiais e analistas de inteligência, com autorização acima do nível presidencial. Nenhuma informação sobre o evento seria encaminhada aos canais públicos. Nenhum relatório seria compartilhado com as agências civis. Tudo deveria ser tratado como um experimento inexistente. Dentro das primeiras 24 horas, mais de 50 documentos classificados foram produzidos. Alguns relatavam interferências nos radares da costa oeste. Outros descreviam a queda súbita de energia em bases próximas, exatamente no mesmo minuto em que o avião sumiu. Mas o mais intrigante era o relatório codificado Delta 97, encontrado anos depois por um jornalista independente. Ele mencionava que a anomalia detectada no ar não se comportava como uma falha técnica, e sim como um padrão inteligente, algo que parecia responder a estímulos de comunicação. O Comitê Orfeus determinou que todos os registros eletrônicos da missão fossem apagados dos bancos de dados. Apenas cópias impressas seriam mantidas em cofres isolados, supervisionados por oficiais que assinavam cláusulas de silêncio vitalício. Um dos engenheiros responsáveis pela telemetria, ao perceber que seria afastado, tentou denunciar o caso. Foi encontrado morto em seu apartamento poucos dias depois, em circunstâncias descritas como acidente doméstico. O laudo nunca foi divulgado. O governo norte-americano, pressionado por rumores internos, emitiu um comunicado genérico. Alegou que nenhum experimento aéreo foi conduzido no Pacífico naquela data e que qualquer relato em contrário era resultado de interpretação errônea de dados atmosféricos. Ainda assim, semanas mais tarde, satélites russos e japoneses registraram algo que contradizia totalmente a versão oficial. Uma anomalia de temperatura persistente, localizada exatamente na região onde o Aurora II desapareceu, durando quase 3 dias. Relatórios confidenciais indicam que durante esse período, embarcações militares foram enviadas à área sob a justificativa de treinamento marítimo. Mas o que realmente fizeram ali permanece em segredo. Nenhuma das equipes retornou com resultados públicos. Documentos obtidos por meio da Lei de Liberdade de Informação mostram dezenas de páginas censuradas, com apenas uma frase visível no final de um dos relatórios. O objeto não foi recuperado. O mar o engoliu, ou ele partiu por vontade própria. A partir desse ponto, o desaparecimento do Aurora II deixou de ser uma tragédia técnica e passou a ser um incidente geopolítico. Um segredo enterrado tão fundo que, por décadas, qualquer tentativa de investigação resultava em intimidação, ameaças e silêncio. Com o passar dos meses, o silêncio em torno do Aurora II se transformou em algo mais sombrio. Pessoas ligadas diretamente ao projeto começaram a desaparecer, não de forma espetacular, mas de modo meticulosamente calculado. Um a um, engenheiros, analistas de dados e técnicos de manutenção que haviam trabalhado na base de Point Mugu foram sendo transferidos, aposentados antecipadamente ou simplesmente deixaram de existir nos registros públicos. O número oficial nunca foi revelado, mas estimativas internas apontam que pelo menos 12 membros da equipe original desapareceram entre julho de 1994 e fevereiro de 1995. Nenhum deles jamais foi localizado. A primeira ausência foi a de Richard Calloway, especialista em propulsão magnética, que havia sido visto pela última vez saindo de um laboratório em Nevada.
Seu carro foi encontrado em um estacionamento a 300 quilômetros dali, trancado por dentro, com a chave ainda na ignição. Depois, foi a vez de Sarah Mitchell, responsável pelo software de controle autônomo da aeronave. Ela teria confidenciado a um colega que algo dentro do avião respondeu antes de ser ligado. 2 dias depois, foi encontrada morta em um hotel em condições que a perícia classificou como indeterminadas. Esses desaparecimentos alimentaram uma teoria que até hoje intriga os estudiosos do caso, a teoria dos engenheiros desaparecidos. Segundo ela, os responsáveis pelo projeto teriam sido silenciados não apenas para encobrir falhas técnicas, mas porque haviam descoberto algo que extrapolava qualquer explicação científica. Muitos acreditam que durante o teste, o Aurora II não apenas desapareceu, mas cruzou uma fronteira que a física convencional não reconhece e que o governo não poderia admitir. Em 1996, um ex-militar que servira como técnico de comunicação da base revelou sob anonimato que parte dos arquivos de telemetria da missão havia sido recuperada secretamente e transferida para uma instalação subterrânea no estado de Utah. Segundo ele, os dados mostravam uma leitura impossível. O avião transmitiu um sinal de retorno cerca de 11 minutos após ter sumido do radar. O problema é que o sinal não veio da Terra. Ele foi captado de um ponto situado a mais de 50 quilômetros acima da atmosfera. Anos depois, um outro informante, conhecido apenas como Dale, afirmou que os desaparecimentos continuaram. Ele dizia que havia uma lista de nomes condenados ao silêncio. Pessoas que haviam tido contato direto com as comunicações interceptadas após o desaparecimento do Aurora II. Sua última mensagem registrada, enviada por e-mail em 2004, terminava com uma frase curta e perturbadora. Eles não sumiram, foram levados de volta. A teoria dos engenheiros desaparecidos permanece como uma das mais inquietantes do caso, porque se for verdadeira, o Aurora II não foi apenas uma aeronave experimental, foi o início de algo que jamais deveria ter sido ativado. Nos dias que se seguiram ao desaparecimento do Aurora II, o Pacífico tornou-se palco de uma das operações de busca mais enigmáticas da história militar moderna e, paradoxalmente, da mais silenciosa. Nenhuma mídia foi informada, nenhum comunicado oficial foi emitido. O que se sabe vem de registros parciais, vazados por marinheiros que, décadas depois, decidiram quebrar o juramento de silêncio. Segundo eles, o mar naquela região parecia estranho. O ponto central da busca foi delimitado com base em coordenadas de radar, mas ao chegar ao local, as equipes notaram que as bússolas começaram a girar sem controle e os sonares apresentavam ruídos incomuns, como se algo interferisse na propagação do som. Era como tentar escutar o fundo do oceano dentro de um sino de vidro, descreveu um mergulhador anônimo em 2007. Nenhum sinal de destroços, combustível ou metal foi encontrado. Nada. O mar parecia limpo demais, como se jamais tivesse sido perturbado. Os navios permaneceram ali por mais de uma semana. Durante as primeiras 48 horas, relatos de fenômenos inexplicáveis se multiplicaram. Um deles descreve uma luz esverdeada que emanava das profundezas, visível apenas à noite, desaparecendo sempre que as embarcações se aproximavam. Outro fala sobre uma vibração subterrânea, uma espécie de pulsação rítmica que percorria o casco das embarcações, fazendo os instrumentos falharem. Os registros de bordo mostram que todos os equipamentos eletrônicos precisaram ser reiniciados inúmeras vezes, algo nunca antes relatado em missões marítimas de busca. Aos poucos, a missão começou a adquirir um tom de superstição. Muitos tripulantes se recusavam a descer aos mergulhos noturnos, alegando ouvir sons metálicos vindos das profundezas, semelhantes a um motor ligando e desligando em intervalos regulares.
Em uma das raras gravações que sobreviveram à censura, há um som abafado captado a 2.800 metros de profundidade. Um zumbido constante seguido por um ruído súbito e então silêncio absoluto. Ao final da 8ª noite, a busca foi encerrada sem explicações. As embarcações receberam ordens diretas para retornar e todos os registros foram recolhidos sob classificação ultra-secreta. Um documento posteriormente vazado, intitulado Relatório Poseidon, descreve o motivo do encerramento. As leituras do sonar indicaram que algo muito grande estava se movendo sob as águas, acompanhando os navios de busca. O relatório termina abruptamente, com uma linha manuscrita: retirar imediatamente. A profundidade não é segura. O Pacífico, vasto e insondável, guardou o segredo. Nenhum fragmento do Aurora II foi recuperado. Nenhuma explicação satisfatória foi dada. O oceano simplesmente o engoliu, como se soubesse que aquele artefato nunca deveria ter sido construído. Quase uma década após o desaparecimento do Aurora II, em setembro de 2003, um pescador japonês chamado Kenjiro Tanaka registrou em seu diário algo que mudaria o rumo da investigação. Durante uma madrugada comum de pesca, a cerca de 500 quilômetros da costa de Honshu, ele percebeu interferências estranhas em seu rádio náutico. O som era irregular, intercalado por pausas e chiados, mas havia algo familiar, uma sequência rítmica de pulsos que se repetia quase como um código. Intrigado, Tanaka gravou o ruído em uma fita cassete antiga. O registro foi analisado semanas depois por um professor de engenharia acústica da Universidade de Tóquio, e o resultado chocou os especialistas. A frequência captada era idêntica à utilizada pelo sistema de emergência do Aurora II em 1994. A notícia foi abafada antes que alcançasse o público. O professor que analisou o áudio desapareceu 2 meses depois, e o gravador de Tanaka foi confiscado por autoridades que se apresentaram como representantes do governo marítimo. Ainda assim, cópias clandestinas da fita começaram a circular discretamente entre estudiosos independentes. Nelas, é possível ouvir um ruído constante, seguido por uma voz distorcida, quase irreconhecível, repetindo algo que muitos interpretam como base, resposta, teste concluído. Palavras que pareciam ecoar de um lugar sem tempo. Os estudiosos que investigaram o fenômeno chegaram a uma conclusão perturbadora. O sinal não parecia vir da Terra. Ele não apresentava o padrão de reflexão típico de transmissões atmosféricas, parecia surgir e desaparecer em intervalos que lembravam uma interferência dimensional, como se a fonte da transmissão estivesse tentando se alinhar com o espaço-tempo da Terra e falhando. Entre 2004 e 2007, ao menos 9 embarcações relataram captar sinais semelhantes na mesma região. O mais intrigante é que as coordenadas desses avistamentos formavam um círculo quase perfeito sobre o Pacífico Norte, exatamente onde, em 1994, o Aurora II havia desaparecido. Coincidência ou uma tentativa de comunicação? Em 2009, um grupo de radioamadores do Havaí relatou ter detectado novamente o mesmo padrão sonoro. Mas dessa vez, houve uma diferença. O áudio apresentava ruídos adicionais, semelhantes à respiração humana, acompanhados por um som de fundo idêntico ao de cabines pressurizadas em alta altitude. Quando ampliado digitalmente, um fragmento quase inaudível revelou uma frase curta: "Não é mais o mesmo céu." Após a divulgação desse fragmento em fóruns especializados, todos os arquivos de áudio desapareceram misteriosamente da rede. Perfis foram apagados, sites saíram do ar e o grupo responsável nunca mais publicou nada. O som, assim como o avião, voltou a se perder no silêncio do Pacífico.
Mas para quem ouviu aquele ruído uma única vez, a sensação era clara e indescritível. Algo ou alguém ainda estava tentando voltar. A história do Aurora II tomou um rumo que poucos ousaram explorar. Diversos especialistas em aeronáutica e ex-militares começaram a levantar uma hipótese perturbadora. A tecnologia usada no avião experimental não teria origem totalmente humana. Documentos confidenciais, recuperados de vazamentos, indicavam que alguns sistemas de propulsão e campos magnéticos do Aurora II utilizavam princípios que ainda não eram compreendidos nem pela ciência contemporânea. Engenheiros que trabalharam no projeto, em entrevistas anônimas, afirmaram que o avião reagia a estímulos externos de forma inesperada. Ele parecia sentir o ambiente, acelerando, desacelerando ou mudando de rota sem intervenção humana direta. Alguns relatos descrevem padrões de energia no céu semelhantes a fenômenos de não linearidade quântica, algo que poderia sugerir que a aeronave interagia com campos eletromagnéticos que não eram de origem terrestre. Além disso, o desaparecimento e os ecos posteriores levantaram uma questão ainda mais inquietante. Se a tecnologia era realmente de origem terrestre, por que o avião não pôde ser recuperado? Por que os sinais continuaram surgindo anos depois, transmitidos como se a aeronave estivesse tentando retornar ou se comunicar? Alguns pesquisadores propõem que o Aurora II entrou em contato com algo além do nosso planeta. Um fragmento de tecnologia desconhecida, talvez extraterrestre, adaptada aos sistemas humanos. Essa hipótese é reforçada por observações feitas por satélites militares de alta altitude, que registraram padrões de luzes azuis e verdes no ponto do desaparecimento, deslocando-se de forma precisa e coordenada, como se respondessem a comandos. Se a teoria estiver correta, o Aurora II não desapareceu por falha ou acidente. Ele foi absorvido por uma tecnologia ou fenômeno que ainda não podemos compreender, uma inteligência capaz de manipular espaço, energia e matéria, algo que a humanidade nunca deveria ter tocado. O debate permanece altamente confidencial. Muitos engenheiros acreditam que, se essa hipótese se confirmasse publicamente, provocaria uma reviravolta em toda a ciência aeroespacial e militar. O desaparecimento do Aurora II, portanto, não é apenas um mistério de engenharia ou de governo, é uma janela para algo que talvez esteja além da própria compreensão humana. Um segredo que redefine a linha entre o que sabemos e o que jamais deveríamos descobrir. Mesmo com décadas de silêncio oficial, algumas pessoas relataram experiências que desafiam toda explicação racional. Ex-militares que trabalharam na base de Point Mugu afirmam que foram alertados para nunca falar sobre certas noites de 1994. Contudo, alguns decidiram quebrar o juramento anonimamente, descrevendo fenômenos que beiram o impossível. Um deles afirmou ter visto, a partir de um mirante de radar, uma forma luminosa subindo do ponto de desaparecimento do Aurora II, movendo-se com velocidade e precisão que nenhum avião conhecido poderia atingir. Outros operadores de rádio relataram captar vozes distorcidas, muitas vezes repetindo o último contato do piloto, mas em códigos indecifráveis. Familiares de engenheiros desaparecidos também receberam ligações misteriosas ou mensagens anônimas, descrevendo detalhes do projeto que eles jamais poderiam conhecer. Em alguns casos, os sinais vinham acompanhados de imagens ou gravações que desapareciam antes que pudessem ser analisadas. Um fenômeno recorrente foi a percepção de presença. Pessoas próximas às áreas de teste afirmam sentir uma espécie de vigilância invisível, como se alguém ou algo estivesse observando cada movimento. Esses relatos, embora subjetivos, formam um padrão que intriga estudiosos do fenômeno. Ninguém consegue localizar fisicamente a fonte, mas todos sentem a influência.
Essas testemunhas do invisível reforçam a ideia de que o Aurora II não desapareceu simplesmente. Ele deixou rastros que desafiam a ciência, a percepção e até a lógica. Cada relato fortalece a sensação de que algo, talvez consciente, continua monitorando o que está ao redor, mantendo o segredo vivo e insuperável. Décadas se passaram e o desaparecimento do Aurora II permanece envolto em mistério. Nenhum vestígio foi recuperado. Nenhuma explicação oficial satisfatória foi apresentada, e aqueles que tiveram contato direto com o projeto continuam silenciados ou desaparecidos. O que começou como um experimento secreto sobre o Pacífico transformou-se em uma das histórias mais inquietantes da aviação moderna. Um avião que parece ter rompido não apenas o céu, mas os limites do possível. Os sinais captados anos depois, os relatos de testemunhas, os documentos censurados e os fenômenos inexplicáveis indicam que o Aurora II não foi apenas uma falha tecnológica. Ele se tornou um enigma vivo, um alerta silencioso sobre os limites do que a humanidade deve tocar. Cada luz azul sobre o Pacífico, cada eco de rádio, cada desaparecimento de quem se aproximou da verdade reforça a ideia de que alguns segredos não são feitos para serem revelados. O céu, que engoliu o Aurora II, continua em silêncio, mas quem observa atentamente percebe que esse silêncio não é vazio. Ele guarda ecos de algo que existe além da compreensão humana, algo que nos desafia a perguntar: estamos preparados para enfrentar o que nunca deveria ter sido despertado? Ou certos mistérios do mundo e do universo são destinados a permanecer intactos, guardados por forças que vão muito além do que podemos controlar? O avião se foi, os engenheiros se foram, os sinais continuam. E nós, como observadores, permanecemos diante do silêncio mais profundo do Pacífico, onde a linha entre realidade e segredo se tornou indistinguível. O mistério está vivo e talvez sempre estará. Se você acredita que o caso do Aurora II merece ser lembrado e investigado, deixe o seu like, comente o que acha que realmente aconteceu e compartilhe este vídeo. Isso ajuda o canal a continuar trazendo histórias que o mundo tentou esconder. E não se esqueça de se inscrever, porque os próximos mistérios que vamos revelar são ainda mais sombrios.